Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs, muita paz a todos. Dentro de mais esse nosso projeto, o Evangelho nos pede licença. Nesta oportunidade, particularmente, vamos tratar de uma fala de Jesus. Vamos partir de uma fala de Jesus, retratada no Evangelho segundo o Espiritismo e retratada também no Evangelho de Mateus, ambos no capítulo 20, tanto de Mateus quanto do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é sobre os trabalhadores da última hora. E particularmente nesse sentido, nós vamos tomar o item 4, Missão dos Espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, de onde nós vamos tomar por empréstimo uma citação, onde ele diz assim: Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Só esse pequeno trecho desse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito interessante, ele vai falar também sobre os trabalhadores do Senhor, os últimos serão os primeiros, vai falar também sobre toda essa são vários trechos, palavras do Espírito da Verdade, né? E desse capítulo, desse item, né, Missão dos Espíritas, né, na verdade foi uma mensagem do Espírito Erasto, né, em Paris, 1863. Pois bem, meus irmãos, essa é a nossa citação teórica e nós vamos tomar hoje por ilustração algo que de mais importante, mais impactante, né, está presente no nosso dia a dia, né? Vamos tomar o exemplo de Jesus. Jesus evangelizava também desta forma, né? Ele aproveitava as situações do cotidiano, as coisas mais importantes, mais impactantes para as pessoas, para proferir o seu ensinamento, que ficou gravado e reproduzido na palavra dos evangelistas, né? Então, nada melhor do que nós utilizarmos essa situação do momento, que é em relação à Covid-19, né? É um fato muito impactante para todos nós, e que desde que ela foi declarada como uma pandemia global, ninguém fala de outra coisa, senão de doentes, de mortos, e a gente ouve tanto falar, né, a mesma coisa, falar do mesmo, que se nós prestarmos atenção, nós começamos a acreditar nas mesmas coisas, a acreditar nas mesmas narrativas. Por exemplo, de que esse tal coronavírus é o nosso inimigo comum, né? E sendo o nosso inimigo comum, nós nos vemos hoje numa situação em que nós temos que escolher se nós ficamos com as questões da economia ou se nós ficamos com as questões da vida, economia ou saúde, e por aí vai. Mas hoje, né, nós gostaríamos de compartilhar com vocês uma experiência que nós vivenciamos e que tem muito a ver com tudo isso, né? Uma experiência que inclusive me fez repensar sobre essa narrativa, ou sobre todas essas narrativas que nós estamos escutando nos dias que passam. Pois bem, já se vão algumas semanas, e eu me lembro que era um final de semana, nós estávamos no café da manhã, em casa, e de repente um familiar comentou sobre uma reportagem que se referia à questão da China, tá? Ainda estávamos no começo desse processo, tá? E para ser sincero, né, realmente justificava, né, o que se dizia de um caos que se instalava na China, né? Só que me parecia algo tão distante do Brasil. Falava-se em mortos, em contaminados, né? Realmente uma coisa grave, como todos nós estamos constatando hoje. Mas curiosamente, e sem que houvesse assim qualquer conexão, né, com aquela narrativa, né, eu ouvi no íntimo de minha alma uma frase: mas ore pelo Brasil. A minha primeira reação, o meu primeiro impulso imediato, né, foi uma rejeição.
com aquele pensamento, com aquele sentimento, né? Nem sabia de onde vinha. Mas eu parei e fiquei pensando, bom, se o caos está na China, que é lá onde estavam os mortos, um cenário realmente de catástrofe, né? Aquele cenário tocava mais as fibras do meu sentimento, né? E ao fazer isso, não me permitia pensar de outro modo, né? Não me permitia ver a possibilidade, ou seja, a necessidade, melhor dizendo, de orar primeiro pelo Brasil, quando se sabia que era lá na China que estava o caos, né? E assim sendo, orar pelo Brasil não se encaixava muito na racionalidade, na minha racionalidade, né? Na minha visão estreita, né? Vamos dizer dessa forma. Hoje eu vejo que a minha visão é estreita, né? Bom, curiosamente ou não, ocorreu-me, e ainda de um modo até mais forte, né, um segundo pensamento: ore pelo Brasil, mas ore muito por Brasília. E aí a gente fica se pensando, né? Bom, não senti mais nada, também não ouvi mais nada, mas fiquei pensando naquilo, né? Por que orar por um país quando o caos e os mortos estavam em outro? Era isso que eu me perguntava. Conscientemente, eu dei a minha disposição em relação a como eu estava vendo, como eu estava analisando o que estava se passando, né? E isto, com qual objetivo? Né? Com o objetivo de verificar aquilo que não estava, ou que poderia não estar, nas narrativas jornalísticas, ou nas narrativas das pessoas, né? Que não estava na narrativa dos homens, mas procurando me alinhar aquilo que eu sentia no espírito, que haveria alguma coisa a mais. E aí, eu tomei por referência o quê? Tomei por referência aquele sentir espiritual. E eu sentia que, nessa inspiração, vamos chamar dessa forma, nessa inspiração espiritual, ali é que estaria a resposta daquele conflito aparente que surgiu naquele primeiro momento, entre orar pelo caos da China ou orar pelo Brasil e por Brasília. Bom, não precisou muito. Não demorou muito, passadas algumas semanas, o caos que estava na China alcançou a Europa. E alcançando a Europa, os mortos também começaram a surgir. Os infectados, os doentes e os mortos também. Não passou muito e rapidamente a gente via que os números da China eram facilmente ultrapassados. Algumas semanas mais e já era o caos na Europa também. Ou pelo menos em parte da Europa, como todos nós vimos. Não tardou muito e o caos da China também chegou na Europa. Ou melhor, ultrapassou as fronteiras da Europa, cruzou o Atlântico e alcançou os Estados Unidos. Na mesma medida que o vírus parece que viajava pelo mundo, o mundo ia sistematicamente parando também. O vírus viajando, o mundo parando, e por onde ele passava, deixando o desespero. E o previsível aconteceu. Desce as Américas e aporta-se também aqui no Brasil. Mas até então, até aí, digamos dessa forma, eu ainda não conseguia enxergar algo que fosse mais grave do que um problema planetário de saúde pública. E sendo assim, ainda não se encaixava bem na minha racionalidade, aquele primeiro pedido de orações pelo Brasil e de orações por Brasília. Por que não? Por que não orar para todos, ao invés de apenas pelo Brasil e por Brasília? Não seria de nossa parte um tanto quanto de um egoísmo? Era isso, esse era o sentimento que eu tinha até então. Foi quando certos fatos foram surgindo e como que um quebra-cabeça
quebra-cabeça começou a se montar, e eu juntando aquelas peças como uma colcha de retalhos, e estranhamente ou não, né? A gente sempre fala isso, né? Estranhamente ou não, coisas que eu não percebia e que eu não via, eu passei a ver. E vendo estas outras situações, esses outros fatos, deram a mim conta de que esse algo grave, né? Um algo mais grave do que a própria doença, ele de fato já estava instalado na nossa sociedade, principalmente na nossa sociedade brasileira. Eu me pus a fazer uma certa retrospectiva dos fatos, passando por tudo aquilo que tudo aquilo que estava acontecendo, que já havia acontecido em outros lugares, vendo e ouvindo as narrativas telejornalísticas, mas aquilo que de fato juntou as peças para mim, as peças que não se encaixavam, que passaram a se encaixar, foi exatamente quando eu adicionei nessa minha análise, uma análise apertada, vamos dizer assim, mas eu trouxe para ela aquilo que todos nós já sabemos, que de longa data as Escrituras já anunciavam o final dos tempos. E de longa data também a doutrina espírita já nos explica exatamente esse final dos tempos. Tenha em conta que há muitos anos, vivenciando e estudando a doutrina espírita, todos nós aprendemos sobre a lei do progresso, sobre a evolução dos planetas, sobre a evolução das humanidades. E eu me recordei também de vários livros espíritas que tratam particularmente sobre o Brasil. Vários autores que já escreveram sobre o compromisso desta terra. Por muitos, chamados exatamente do quê? Coração do mundo e pátria do Evangelho. Alguns gostam dessa terminologia, outros não gostam, mas eu acho que isso nem é o mais importante para nós. Faltava ainda que com todos esses novos elementos, mas ainda faltava alguma coisa para mim, para juntar todas as peças dentro daquele quebra-cabeça. E esta coisa se levantou quando eu adicionei mais um elemento, que é exatamente aquilo que de todas as nossas experiências nas reuniões mediúnicas se levantavam como um testemunho vivo que cotidianamente nós nos defrontamos no diálogo com os Espíritos. Foi exatamente desta experiência, ou foi esse último elemento que eu adicionei, que nós adicionamos, nessa análise dos fatos, que eu me recordei de algo que todos nós já sabemos. Das incontáveis comunicações em que espíritos amigos, outros nem tão amigos, outros nada amigos, sempre disseram do interesse que o Brasil particularmente despertava para muitas falanges das trevas. Algo, vamos dizer assim, não era algo que nós não soubéssemos, mas era algo que todos nós que vivenciamos nesse meio, que estamos sempre presentes no dia a dia das reuniões mediúnicas, das reuniões de desobsessão, a gente ouve tanto, que chega uma hora que a gente acaba não dando toda a atenção, ou não dando tanta atenção para algo que nós deveríamos dar toda a atenção do mundo. Foi só ali, ou só a partir daquele momento, que eu comecei a entender aquele pedido de orações pelo Brasil. E por Brasília principalmente. Só a partir de então que eu comecei a analisar quanto sentido fazia, naquele primeiro momento, aquele pedido que me bateu a alma, no sentido de que precisamos orar pelo Brasil e precisamos orar principalmente pelo Brasil, por Brasília. Porque na análise dos fatos materiais, a partir daquelas causas, de certas causas pregressas e causas de ordem espiritual, é que em verdade
deram todo o sentido, me mostrando a dimensão do problema, que vai bem além do que a saúde pública. E coloca, na verdade, a paz pública como o nosso maior problema. Ou a paz pública que pode estar no horizonte próximo como sendo o nosso maior problema. E por que nós dizemos isso? Dizemos isso, meus irmãos, porque nós vemos um país de uma configuração geográfica continental. Mais de 200 milhões de habitantes. Realmente, com o desenho, cuja sua geografia tem o desenho de um grande coração. Um país de terra fértil, de água abundante, um clima praticamente sem igual, um povo amistoso e acolhedor, um povo multirracial, como talvez em nenhum outro lugar no mundo. Talvez nem seja exagero nós dizermos que não existe em outro país. Uma nação pacifista, reconhecidamente pacifista na diplomacia internacional e reconhecidamente aberta a uma ampla liberdade religiosa. Um país que, conforme escreve o espírito Humberto de Campos, é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, 1938, acho que é a sua primeira edição, na qual o Espírito Emmanuel, ao prefaciá-la, ele destaca as palavras, os dizeres de um historiador, de Alexandre von Humboldt, grande geógrafo, historiador e explorador alemão, princípio do século XIX, que após visitar o Vale Extenso do Amazonas, num misto de êxtase ou de deslumbramento, nem saberia dizer, ele afirmou que o Brasil não estava apenas destinado a suprir as necessidades materiais de todos os povos. E a gente vê que não é muito, que aquelas palavras dele se encaixam bem no que está acontecendo hoje. Mesmo com todo esse cenário de pandemia global, nós temos no Brasil hoje uma super safra, algo que não acontece no mundo inteiro. Mas Alexandre ainda dizia mais. Ele dizia que no futuro próximo, esse país estaria fadado a ser o celeiro das grandes claridades espirituais para o mundo inteiro. A mais ampla expressão consoladora de uma fé raciocinada, uma fé pura. E o que vemos, meus irmãos? Se nós pararmos para pensar no que esse irmão dizia no princípio do século XIX e o que nós estamos vendo a olhos nus hoje, no Brasil, no momento em que nós vivemos, nós até diríamos que as palavras daquele irmão eram palavras quase que proféticas. Uma visão que dá todo o sentido ao que disseram e que tem dito todos os espíritos sobre o tão grande interesse que o Brasil desperta para certos irmãos que fizeram das trevas o seu domínio. E nós nem saberíamos contar quantos desses irmãos que, ao dialogarem conosco nesses mais de 35 anos de trabalhos mediúnicos, de convivência com esses espíritos, com espíritos de todas as classes, mas particularmente conversando com esses espíritos mais difíceis nas reuniões de desobsessão, quantos deles que afirmavam: falta-nos ainda derrubar essa luz do Evangelho do Cristo nesse país. Mas nós não desistimos, diziam eles. E de nossa parte, meus irmãos,
Nós não temos a menor dúvida disso. E certamente, bem por esse motivo, nosso irmão Emmanuel, quando prefaciou a obra do nosso irmão Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ao prefaciar esta obra, ele não nos deixou perdermos na empolgação daqueles dizeres, daquele explorador alemão, Alexander. Não nos deixou perdermos no desarrazoado entusiasmo. E já naquela época, final da década de 30, nosso irmão Emmanuel finaliza o prefácio desta obra do nosso irmão Humberto de Campos com os seguintes dizeres, que eu peço licença que vocês nos permitam ler. Vejam bem, peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga, e que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. Vejam só, meus irmãos, palavras ditas ou enviadas à terra pelo nosso irmão Emmanuel, final da década de 30, já falando das horas amargas daquele momento. E se nós transportarmos aquelas palavras para hoje, nós verificaremos que ainda temos muitas horas amargas no horizonte de toda a humanidade. Mas particularmente sentimos horas decisivas de amargor no seio desta nação. Em verdade, meus amigos e meus irmãos, muito além do que nós vemos de uma grave pandemia global, muito além dessas questões sanitárias que lhes afetam ou que lhes são afetas, muito além das questões políticas de governança, e que são inegáveis, e que nós sentimos fortemente os grandes conflitos dessa grande polarização, no grande extremismo político, ideológico, que está se instalando em meio a essa pandemia global que nós estamos vivendo. Não nos esqueçamos e nem subestimemos. Existem bastidores, ou nestes bastidores existem complexas tramas que se levantam nesses bastidores espirituais, e que nós, principalmente nós, espíritas, não devemos subestimar. Jamais. Não devemos subestimar o que os espíritos da codificação, vejam, estamos falando lá da época que nosso irmão Allan Kardec, meados do século XIX, já diziam, ou responderam a Allan Kardec, quando ele lhes pergunta se os espíritos interferem nos atos da vida dos homens na Terra. E os espíritos, sem meias palavras, de uma forma direta e pontual, eles simplesmente lhes responderam: muito mais do que pensais. Quase sempre eles vos estão a conduzir até os passos e não vos dais conta disto. Vejam bem. Consideremos essa resposta dos espíritos no contexto daquilo que há mais de 2000 anos, quando Jesus se referia aos espíritos ditos demônios naquela época, que se apossavam dos corações e das mentes frágeis, quando Jesus respondia aos seus apóstolos dizendo: quanto a esta casta de espíritos, somente jejum
e oração. Juntemos essas duas colocações magistrais e teremos a condição de entender aquele dito do benfeitor espiritual Emmanuel, quando ele se refere a esta hora amarga, uma hora que demanda muita oração para os governantes, porque se prestarem atenção, aquela palavra final de Emmanuel, ele está se referindo especificamente aos governantes, aqueles que têm um leme político de governança desta terra chamada Brasil. Todos eles, e aí vamos encampar todos os governantes, de todos os planetas, de todos os países, todos de fato, no mundo inteiro, precisam especial atenção das nossas orações. Mas, meus irmãos, não esqueçamos de orar, e orar muito por aqueles que estão na governança do nosso país. Porque a pandemia passará, a doença passará, deixará certamente um rastro de dificuldades que deverão ser superadas e serão surpreendidas, e serão superadas. Mas não nos esqueçamos que é nas mãos destes nossos governantes que estão as mais graves decisões, as decisões das quais repousam a paz de toda uma nação ou o caos social de toda uma nação. Mas isto vai ter que ser assunto para o nosso próximo encontro. Resumiremos, esta nossa primeira parte, essa nossa primeira participação, meus amigos e meus irmãos, dizendo, lembrando, fazendo rendição àquela citação do Evangelho, que a tempestade deve assolar o velho mundo, ei-la junto de nós. E todos nós não devemos ter uma visão simplista de tudo isso que está acontecendo. Não devemos ter uma visão simplista que tudo isso se resume apenas e tão somente aos problemas de um vírus. Apresentamos-nos todos neste momento como trabalhadores desta última hora. E nesta última hora, não só precisamos ter a força, a disposição para nos desdobrar no trabalho desta última hora, mas nós precisamos também ter um olhar espírita para que essa tempestade, para que diante dessa tempestade global, nós tenhamos um olhar ampliado, que nos permita ver e interpretar com profundidade o que realmente está acontecendo. O que realmente acontece na Terra. O que realmente acontece neste mundo aparente, nesse mundo de relação ou de relações em que nós estamos. Mas temos também um olhar para aquilo que se levanta desses bastidores espirituais que circundam a Terra e toda a sua humanidade. E nesse sentido, meus irmãos e meus amigos, a ingenuidade nesta hora não é boa companhia. Porque, como já dizia Jesus, com esta casta de espíritos, com certa casta de espíritos, somente jejum e oração. E nós não podemos nos permitir esta ingenuidade, porque em verdade a nossa postura, a nossa ação, como nós vamos nos colocar daqui para frente, certamente vai partir de como nós estaremos interpretando o que está acontecendo. Se olharmos apenas para as questões materiais,
certamente seremos traídos pela ilusão de acreditar que, passada a doença, todos os problemas estarão resolvidos. E na verdade não é isso. Então, para que nós tenhamos uma posição cristã, uma posição consciente, uma posição de quem compreende o que está se passando e o que isto demandará de cada um de nós daqui para frente, de como nós estamos entrando nessa situação e de como nós queremos sair desta situação, nós temos que ter uma visão ampliada da realidade espiritual que permeia toda esta problemática que nós estamos vivendo aqui na Terra. Ser trabalhador da última hora impõe isto: dedicação, esforço, desprendimento, mas acima de tudo, nós precisamos ter uma visão ampliada daquilo que de fato acontece. E principalmente nós espíritas, que convivemos com esta realidade, não devemos nos deixar envolver pelo calor das paixões que incendeiam os ânimos e que fazem com que nós comecemos a enxergar inimigos em toda parte e que percamos o sentido cristão, aquele sentido que agrega, que une e que não separa uma nação, que não separa uma família, que não separa um povo, para que a gente possa compreender que somente a partir desse referencial cristão, os trabalhadores da última hora, a quem o Evangelho de Jesus se refere, é somente a partir deste referencial que nós poderemos compreender qual é a postura, a conduta que todos nós, espíritas, cristãos, quando eu digo cristãos, meus amigos, evangélicos, católicos, todos nós que acreditamos em Deus, todos nós que acreditamos no futuro melhor, que temos a convicção de que isto só depende das nossas escolhas. Então, que nós possamos aproveitar este momento para pensar e não vermos de uma forma tão simplista aquilo que de fato está acontecendo. Quando se diz que a Terra não voltará a ser o que era, que o normal de antes não voltará a ser mais o normal de hoje, e nem será o normal do amanhã, é por causa dessas profundas transformações que estão acontecendo no mundo material em que nós vivemos, mas também estão acontecendo no mundo espiritual que nos circunda a todos nós. Por isso, meus amigos, é isso que se espera, para os trabalhadores nessa última hora, todos nós. E se você gostou de mais esse nosso encontro, como sempre deixamos a recomendação, inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, clica ali naquele sininho, você será avisado do complemento dessa palestra, porque o nosso tempo, estamos aqui controlando ele, já não nos permite avançar mais, mas nós iremos complementar os dizeres dessa nossa participação de hoje no nosso próximo encontro, porque esse assunto é um assunto muito vasto, muito complexo, e que de fato os caminhos da paz passam pela compreensão de todos nós. Somente essa compreensão é que fará com que a gente consiga se abster de cair nesta vala comum que parece que incendeia toda uma nação, dividindo-a entre eles e nós, entre amigos e inimigos. É tudo o que nós não precisamos. E na verdade, não é o que nós não precisamos para a pandemia, porque a pandemia, com isto ou sem isto, ela passará. É tudo o que nós não precisamos se nós nos candidatamos para uma nova era, para sermos partes de uma nova era nesta terra.
um mundo de paz, de mais harmonia e de mais compreensão. Jesus abençoe a todos, meus amigos, meus irmãos, muita paz em vossos corações, e na próxima oportunidade nós continuaremos falando sobre esse tema, né? Ou seja, nos bastidores. O que se levanta dos bastidores e que muitas vezes a gente não está se dando conta e estamos sendo facilmente manipulados pelas narrativas dos homens, mas facilmente manipulados pelas narrativas de certos espíritos que ainda hoje insistem em querer sepultar nesta terra o Evangelho de Cristo e, particularmente, derrubar neste país chamado Brasil essa chama do Evangelho, que tem sido o farol luminoso para a paz do nosso povo. Que Jesus abençoe a todos, e deixamos para vocês, né, essa mensagem e a recomendação. Vocês possam procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. É um capítulo que fala como que nós devemos nos colocar diante do cenário que se apresenta verdadeiramente como trabalhadores do Cristo nesse momento de transição planetária. Jesus abençoe a todos, muita paz nos vossos corações. Até breve.